Fala sobre as referências que você colocou na letra. Vou aproveitar que aqui na live tem mais tempo, então eu vou falar de uma forma detalhada. Vamos lá? Você vai explicar todas sem ficar meio explicando demais, vou só comentar todas aqui. Você nunca quis ser gente, você sempre foi serpente. É uma analogia ao diabo, porque o diabo em vários momentos da Bíblia, ele se apresenta como uma serpente. Ele se mostra como uma serpente, né? Então é meio que isso, tipo assim. Também tem um jogo de palavras, né? Ser gente, serpente. Aí depois vem... Cada súplica fez, essa será a nossa última ceia. Que é uma referência à Santa Ceia, que foi justamente na ceia em que Judas traiu Jesus Cristo. Bendito seja o sangue do Cordeiro. É uma referência à Bíblia também, porque na Bíblia tem um lance chamado holocausto. Por favor, não confundir com a coisa horrível que os fizeram com os judeus. O holocausto na Bíblia era quando sacrificavam animais em nome de Deus. Muitas das vezes eram cordeiros, então é meio que isso. E os escuteiros do dono do ouro e da prata. É porque em muitas músicas se referem a Jesus Cristo como o dono do ouro e da prata. Aí depois eu falo... Sem coração como um homem de lata. Porque no filme O Mágico de Oz, a Dorothy, que é a protagonista, ela encontra com 3 personagens e cada um deles tem um problema a se resolver. Um desses personagens é o Homem de Lata e o problema dele é que ele não tem coração, entendeu? Então é isso, uma referência a isso, tipo assim, sem coração como um homem de lata. Aí depois tem uma referência a Pinóquio, né, que essa é bem explícita, que é... Quando me trair jamais, você prometeu, Pinóquio, seu nariz cresceu. Que é tipo, você prometeu que não ia me trair, era mentira, você é tipo Pinóquio, tá ligado? Aí vamos ver o que mais tem de referência aqui. Um traidor por 30 moedas. Torne-se um traidor por 30 moedas, é porque Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, inclusive, pra quem não sabe isso. Como eu comentei nos stories, em outro momento, tem essa fábula, que é a fábula do escorpião e do sapo. Basicamente, o escorpião quer atravessar um rio, mas ele não sabe nadar, e tem um sapo no rio. Aí o escorpião pede pro sapo, pô, me dá uma carona até o outro lado do rio. E o sapo não quer, porque ele sabe que o escorpião é um bicho venenoso e um bicho traiçoeiro. E o sapo fala, não, mano, eu vou te levar, porque você vai me picar e vai me matar. E aí o escorpião fala, não, mano, eu prometo que não vou, me ajuda. Aí o sapo topa, o escorpião sobe nas costas do sapo, e quando eles estão no meio do caminho, o escorpião pica o sapo, e os dois começam a se afogar e morrer. E quando eles estão morrendo, o sapo fala, mano, por que você fez isso? Por que você me picou? Você prometeu que não ia fazer. E aí o escorpião fala pra ele, o que você esperava de mim? Eu sou um escorpião. É basicamente uma reflexão sobre a natureza das pessoas, né? Que tipo, independente do que a pessoa possa te dizer ou ela possa tentar mentir, as pessoas têm a própria natureza e a essência deles. Então, é meio que isso. Eu acho isso natural. Um escorpião é venenoso, que é do tipo, essa traição é óbvia, faz parte da sua essência. Então, pra mim, isso é parte de quem você é. Não me surpreende, tá ligado? Aí tem uma parte que eu falo, Beba do meu sangue, coma do meu corpo. beba do meu sangue, coma do meu corpo. É porque na Santa Ceia, Jesus Cristo faz uma analogia, né? Ele fala pra eles comerem o pão, que é como se o pão fosse o corpo dele, e pra beberem o vinho, que é como se o vinho fosse o sangue dele. Então é meio que isso. Tem a referência que eu comentei no começo da live, que é uma referência a Rei Leão, que é... Esse vida longa, o rei, você sempre foi um escravo. Porque o Scar, quando trai o irmão dele, ele fala, vida longa ao rei, e mata o irmão dele. Então é tipo assim, você... E também, como eu comentei, Jesus é conhecido como o Rei dos Reis. Então é meio que tipo assim, você prometeu que não ia fazer isso e sempre fez. E inclusive você dizia vida longa ao rei, porque Judas era um dos seguidores de Jesus Cristo, né? Então é como se ele fosse um dos caras que tivesse que difundir a palavra de Jesus, mas em vez disso, traiu ele. Mais hits no meu cypher, você é Matrix, você é o cypher. Porque no filme do Matrix, eles basicamente vivem nesse mundo de mentira, né? E aí eles saem desse mundo e descobrem que as máquinas colocaram eles nesse mundo. E é tudo uma ilusão, e eles querem lutar contra esse domínio das máquinas para libertar a raça humana. E tem um dos personagens da tripulação, que é o Cypher, que ele não quer, ele trai a galera. Ele tipo, fala pra eles que tá participando disso, mas pelas costas ele tá negociando com as máquinas, que basicamente ele quer ter uma vida foda dentro da Matrix, dentro dessa ilusão. E aí ele trai o pessoal da tripulação dele. Então por isso que tipo assim, se isso é Matrix, você é o Cypher. Aí depois vem a frase, Perdoe o pai, ele não sabe o que faz. perdoe o pai, ele não sabe o que faz. Isso é um versículo da Bíblia que é um pouco diferente, que é perdoe-os, pai. Mas aí eu fiz uma analogia aqui quando eu fui escrever. Jesus Cristo, ele fala isso de perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. Que é porque quando Jesus foi crucificado, muitas pessoas odiavam ele e estavam debochando dele. Então, tipo, não sei se vocês sabem disso, galera, mas quando Jesus foi ser crucificado, ele teve que arrastar a cruz que pendurou ele, que matou ele. Ele carregou essa cruz por um caminho inteiro, que hoje em dia é conhecido como Via Crucis. E nesse caminho, Jesus foi apedrejado, cuspiram nele, xingaram ele,
tacaram merda nele e riram dele também, debocharam dele. E Jesus era um cara tão foda que as pessoas todas fazendo isso pra ele, rindo da morte dele, falando, tem que matar ele mesmo e tal. Ele falou pra Deus, temendo a ira do pai dele, ele disse, perdoe-os, pai, eles não sabem o que fazem. Que é tipo, eles não sabem o que estão fazendo, cara. Basicamente. Na última ponte da música tem o verso... Compartilhamos o pão, você me chamou de mal, mas me trairia pra ter o que desejo, Barba Negra. Que é porque no anime de One Piece o personagem Barba Negra faz parte de uma tripulação onde todos se consideram irmãos e ele mata um irmão dele da tripulação pra conseguir um poder. Tô explicando bem resumido aqui pra galera que não manja do anime. Então é por isso que tipo assim, mano, você me chamou de irmão, só que você me trairia pra ter o que você quer. Barba Negra. Aí no final... Homem que julga o leão de Judá, aos lobos, Judá, eu te perdoo, beije meu rosto. Ao homem que jogou o leão de Judá aos lobos, Judas, eu te perdoo, beije meu rosto. Leão de Judá é um dos títulos de Jesus também, era assim que ele era conhecido. E esse lance, tipo, eu quis fazer uma analogia, porque tem essa parada que quando você bota uma pessoa numa situação muito merda, as pessoas falam, você atirou a pessoa aos lobos. E eu quis fazer essa analogia de jogou o leão aos lobos, saca? E aí, eu te perdoo, beije meu rosto, como eu comentei um pouco mais cedo na live, é porque Judas fez o sinal, combinou um sinal com os soldados pra quem ele entregou Jesus Cristo. Como eles não sabiam qual era a aparência de Jesus, Judas falou, eu vou beijar ele no rosto, e aí eles vão saber quem é ele. E aí, eu te perdoo, beije meu rosto, é porque Jesus sabia que Judas ia trair ele e já tinha perdoado ele, mesmo antes daquilo. Mas se bem que isso também pode ser interpretado de outras formas, porque tem outras passagens da Bíblia que Jesus meio que dá a entender que Judas não teria perdão pelo que ele fez. Mas enfim, são interpretações diferentes. E a última referência é... Pobre homem tolo com a corda no pescoço, porque é dito que Judas, ele, depois que Jesus morreu, ele ficou com muito remorso do que ele fez, se sentiu mal e decidiu ir a si mesmo. Eu não quero falar essa palavra porque essa palavra é muito pesada. E aí ele tentou fazer isso se pendurando pelo pescoço numa corda. Só que aí ele não faleceu dessa forma porque ele se pendurou num abismo, assim, na frente de um precipício, de um penhasco. E a árvore arrebentou, o galho da árvore arrebentou e Judas caiu de lá de cima e se estraçalhou no chão. Todavia, se ele tivesse pedido perdão de todo o coração, ele seria salvo. Então, é um pouco contraditório, porque tem uma passagem da Bíblia que Jesus, ele fala assim... Eu não vou lembrar o versículo exatamente, gente, mas basicamente Jesus está falando que as pessoas ignorantes têm o perdão, porque elas não sabem a verdade, basicamente. Que é tipo assim, pra lembrar, eu tô falando tudo isso daqui, eu não sou cristão, viu, gente? Eu só sou muito interessado pelo assunto e pesquiso sobre, tá? Pra vocês saberem. Tem um lance que Jesus pode perdoar a ignorância das pessoas quando elas não entendem nada. Então, tipo, Jesus pode perdoar alguém que odeia ele, que fala mal dele, sem que conheça a verdade que ele tá pra mostrar. Mas aí ele fala que quem conhece a verdade não tem perdão quando comete algum tipo de erro. Basicamente, dando a entender que Judas não teria perdão pelo que ele fez, porque Judas era um dos discípulos dele mais próximos e Judas sabia da verdade. Jesus já tinha iluminado a mente dele e mesmo assim ele escolheu trair Jesus. Então meio que dá a entender que Judas não seria perdoado por conta disso. E essas são as referências. Muita referência, né? Essa aqui eu tava inspirado quando eu escrevi.